Olá, meu nome é Rafael, eu sou aluno do curso de Banco de Dados na FIAP e hoje eu vou falar um pouco sobre a arquitetura Oracle e os comandos DML. Antes de tudo, vamos entender um pouquinho dessa arquitetura. Nós temos o processo do usuário, que se inicia quando o usuário utiliza uma ferramenta ou uma aplicação Oracle. Então ele inicia algum comando e aí vai iniciar o processo do usuário, que vai se conectar com o processo do servidor. O processo do servidor, ele aloca na memória uma PGA, que cria uma nova instância para cada processo que o usuário inicia. A instância é um conjunto de estruturas de memória que gerencia os arquivos do banco de dados. A PGA é um local de memória que armazena todas as informações de cada processo iniciado por um usuário. No final, ela é desalocada. Então, nossa SGA, a System Global Area, ela é composta pelo Shared Pool. Dentro do Shared Pool, nós temos a Library Cache, ou nossa cache de biblioteca, que armazena e compartilha todas as instruções utilizadas recentemente por um usuário. Nós temos o Data Dictionary Cache, ou cache de dicionário de dados, que armazena as informações do banco de dados, todas as informações. Então, nome dos arquivos, os usuários que estão lá dentro, a descrição de cada tabela, os privilégios de cada usuário, todas as informações estão ali. Nós temos o Database Buffer Cache, ou cache de buffer de banco de dados, que ele armazena cópias de blocos de dados que vem lá do nosso banco de dados físico, os nossos arquivos de dados ali. Nós temos o Redolog Buffer, ou buffer de Redolog, que armazena todas as instruções utilizadas para realizar alguma alteração no banco. Então ali dentro, já nós vamos falar dos comandos, dos 4 comandos: select, insert, update, delete. O Redolog ele lida somente com insert, update, delete, porque o select não faz alterações no banco. Mais abaixo nós temos o Java Pool e o Large Pool. O Java Pool ele vai servir mais para fazer o parse do Java. Então ele pega a aplicação Java, a linguagem Java e faz aquele parse, transforma em código binário as instruções, linguagem de máquina, E o Large Pool ele é como uma memória opcional, vamos dizer, certo? Nós temos o Pimon. O Pimon, ele primeiro de tudo ele efetua a limpeza da instância. E ele também é acionado quando uma sessão cai. Então você está mexendo no SGDB lá e por acaso o sistema cai. O programa mesmo se fecha. E aí o Pimon ele é acionado para fazer um rollback, para trazer os dados, os dados anteriores que estavam lá para que você não perca eles. O SMON ele é parecido, mas ele faz um rollback quando dá um boot mesmo, ou reinicia o seu SGBD, por exemplo, o seu banco de dados. Ele reinicia, ele apaga, desligou, caiu o banco de dados. O SMON ele vai fazer esse rollback e vai sincronizar o Redolog File e o Data File. Não perder os dados do banco. Então o SMON e o PMON eles são mais para prevenção aí dos dados, segurança dos dados, Mais ao lado nós temos o DB Write. Ele pega os dados do Database Buffer Cache e ele grava lá no Data File. No nosso caso, arquivos de dados. E quando é em Select, ele vai lá, pega as informações dentro do arquivo de dados e grava dentro do Database Buffer Cache, porque o Select não faz alterações lá no banco físico. Ao lado nós temos o LogWrite. Ele grava as alterações realizadas lá no Redolog Buffer e ele grava dentro do Redolog File. Então as alterações que estão dentro ali do Redolog Buffer vai ali para dentro do arquivos de Redolog, graças ao LogWrite.
Nós temos por último ali o checkpoint. Checkpoint ele sincroniza os dados do Redolog File com o do Data File. Ele realiza os checkpoints garantindo a sincronização dos dados. Dito isso, acho que nós podemos ver um pouco dos comandos de DML, que seriam o select, o insert, o update e o delete. Aqui eu deixei separado justamente como eu falei antes. Eu comentei que o select ele faz uma busca, né? Então ele só traz as informações do banco de dados, ele não vai alterar nada. Já o insert, update e delete ele faz alterações no banco. Então dentro da arquitetura Oracle isso tem uma diferença, certo? Nós vamos ver agora. Então um processo de select. Então o usuário vai fazer um select no banco. Ele vai iniciar o processo do usuário com select. Esse processo do usuário conecta no processo do servidor, que vai criar uma PGA que vai gerar uma instância. Então primeiro o sistema vai vir aqui, verificar na library cache se já existe esse comando recente. Se existir, o que ele vai devolver? Os dados já que está sendo solicitado, porque já existia ali, certo? Ah, mas e se não tiver? Aí nós vamos ter uma nova verificação. Primeiro vai ser validada a instrução aqui dentro. Validou a instrução? Vai vir para dentro do Data Buffer Cache. Validar dentro do dicionário aqui seria verificar a sintaxe, a semântica do comando. Verificar também se o nome da tabela vai estar certo, se está tudo certo, né? Como tem todas as informações do banco ali dentro, ele verifica. Depois ele traz para cá e verifica se os dados, já existe um bloco de dados que atenda a esse select. Se tiver, ele já traz para o processo do servidor que vai levar para o usuário. Caso não tenha também, do Database Buffer Cache não tem essa informação, o que acontece? Aí o DBWrite vai ver, vai pegar essa informação, esse select, vai dentro do arquivo de dados, que é o data file, vai fazer o select e vai devolver. Ele vai pegar aqui e ele devolve para dentro do Database Buffer Cache, que vai devolver para dentro do processo servidor. E aí esse select vai ficar aqui dentro. Para as próximas consultas, talvez ele não precise ir lá no banco buscar. Isso dá uma performance melhor aí para o banco. Certo? E isso se encerraria nosso processo select. Agora vamos verificar o próximo processo, que seria o de insert. Nosso processo de insert, em uma parte do caminho, ele se diferencia do select. Então, vamos lá. O usuário fez o insert, vai iniciar o processo do usuário, que vai se iniciar no processo do servidor, que cria a PGA, que gera uma instância. Ele vai fazer esse primeiro é o mesmo caminho, vem na library cache, verifica, se tiver ele já devolve, se não tiver ele vai no dicionário, faz essa validação no dicionário, verifica novamente o sintaxe do comando, nome de tabela, semântica, tudo isso. E aí quando ele chega no Database Buffer Cache, ele vai gerar dois blocos. Um bloco que nós chamamos de sujo, que aqui vai ficar os dados que o usuário está alterando. Então o insert que ele está sendo feito está sendo feito dentro desse pequeno bloco, não direto no banco. Como o Database Buffer Cache tem uma cópia dos dados que tem lá dentro do arquivo de dados, então ele vai fazer a alteração aqui dentro. E o segundo bloco é o que chamamos de bloco limpo, que fica dentro da área undo, que é uma área também para preservação dos dados, aí, caso precise de um rollback, alguma coisa. Então lá dentro nós temos um espacinho chamado bloco limpo, que é onde vai preservar as informações que já estavam dentro aqui, antes do insert. Certo? Enquanto o usuário está digitando o insert dele, o Redolog faz uma cópia do que está sendo digitado.
certo? Essa informação do Redolog, futuramente ela tem que vir para dentro do arquivo de Redolog. Porém, tem algumas, como se diz, tem que entender algum dessas condições. Então, ou o usuário fez commit, ou ocupou um terço da memória, ou se passou 3 segundos. E aí o Redolog Buffer vai precisar do logowrite, vai vir aqui, vai pegar essa informação que está sendo digitada e grava aqui dentro do arquivo de Redolog. E vai deixar salvo ali dentro, certo? Enquanto isso, no Database Buffer Cache, nós esperamos o usuário fazer a alteração. Quando ele faz o commit, o dbwrite vem, pega as informações e grava dentro do arquivos de dados, ou nosso data file. E aí você pode ver a diferença do select e do insert, né? As alterações. Então no select nós nem utilizamos o Redolog Buffer, por exemplo, o bloco sujo ou o bloco limpo, porque ele só faz consulta, certo? Vamos dar uma olhadinha agora no update, para a gente verificar se é esse mesmo caminho, né? Nosso update. Então novamente o usuário inicia com um comando, né? Nesse caso de atualização, vai para o processo do servidor, gera PGA novamente, cria nova instância, aí vai vir aqui dentro do library cache, se tiver ele já vai devolver a informação, se não tiver, novamente vem para dentro do nosso dicionário, validou, deu tudo certo, vai vir para dentro do database buffer cache. Dentro do database buffer cache, gera o bloco sujo e o bloco limpo, certo? O usuário está digitando dentro do bloco sujo, o bloco limpo guarda as informações que já estavam no banco, sem esse update. Enquanto isso, o Redolog vai e faz uma cópia do que está sendo digitado aqui automaticamente, certo? Bateu 3 segundos, o usuário deu commit, ou ocupou um terço da memória, o logowrite é ativado, busca as informações aqui e grava dentro dos arquivos de Redolog. Enquanto isso, no database buffer cache, o usuário fez commit, dbwrite vem, pega as informações, grava dentro dos arquivos de dados, certo? Como pode ver, como no insert. Nós vamos ver o último agora, que é o delete, que vai ser o mesmo processo. Então o usuário iniciou o delete, conectou com o processo do servidor, gerou a PGA, criou a nova instância, verifica na biblioteca, se já tiver, devolve a informação. Se não tiver, vai validar a informação, vai validar a instrução, validar a instrução, validou, vai para dentro do database buffer cache. Dentro do database buffer cache, gerou o bloco sujo, gerou o bloco limpo lá dentro do undo, certo? Da área undo, certo? Que nós já comentamos lá atrás. Enquanto isso, quando está sendo digitado o delete, Redolog copia as informações daqui. Bateu uma daquelas condições, commit, um terço da memória, 3 segundos. O logowrite vem, pega a informação, grava dentro do arquivo de Redolog. Enquanto isso, dentro do database buffer cache novamente, o usuário fez commit, dbwrite pega a informação, coloca dentro do arquivos de dados, que é o nosso data file, o nosso banco de dados físico. E com isso a gente encerra esse processo, o processo do select, do insert, update, delete.
e toda esse movimento que acontece dentro da arquitetura por conta dos comandos DML. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.